Todo local onde existe grande concentração e movimentação de pessoas está vulnerável a ocorrências capazes de comprometer a segurança do ambiente. Os riscos podem variar desde acidentes ou fenômenos naturais como tempestades, inundações, desabamentos e incêndios, até danos causados pelo ser humano, como furtos, assaltos, homicídios e atentados. As escolas, por apresentarem essas características, ou seja, grande concentração e movimentação de pessoas, estão certamente expostas a estes riscos e perigos. Some-se a isso o crescimento alarmante dos índices de criminalidade em todo o país, com o recrudescimento de práticas como tráfico de drogas, sequestros, assaltos e crimes dos mais variados tipos, para se concluir pela necessidade de se criar sistemas de segurança capazes de proteger o ambiente escolar, incluindo professores, alunos e funcionários. Com o objetivo de orientar os dirigentes de estabelecimentos de ensino quanto à necessidade de se manter sistemas eficientes de proteção ao ambiente escolar, o CPT coloca à disposição do público este videocurso. Aqui serão abordados os principais riscos e perigos que ameaçam estabelecimentos de ensino na atualidade, bem como os métodos e técnicas capazes de detectá-los, neutralizá-los ou administrá-los. As regras e sistemas de segurança aqui apresentados se constituem em normas padronizadas e abrangentes, desenvolvidas de acordo com os padrões internacionais. No entanto, a aplicação prática desses sistemas vai depender da direção de cada estabelecimento, uma vez que a segurança varia de escola para escola, em conformidade com seu tamanho, número de alunos, localização e vulnerabilidades existentes. Assim, a segurança de uma pré-escola será sempre mais simples e utilizará menos recursos humanos e materiais do que a segurança de um campus universitário. No entanto, os princípios a serem observados são os mesmos, tanto para uma pré-escola como para um campus universitário. O que varia é o grau de intensidade e complexidade, de acordo com cada situação particular. As informações técnicas estão a cargo do profissional Plácido Soares, advogado, consultor de segurança e pesquisador criminal, com vasta experiência em atividades de segurança pública e privada. É membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais de São Paulo e da American Society for Industrial Security, com sede nos Estados Unidos. A partir de agora, você vai conhecer as principais técnicas e normas de segurança, capazes de manter o estabelecimento escolar dentro de um grau satisfatório de segurança. A primeira providência a ser adotada pelo estabelecimento de ensino é proteger seu patrimônio físico, ou seja, suas instalações, o que deve ser feito através de um eficiente sistema de proteção perimetral, que nada mais é do que o cercado colocado em torno das instalações do estabelecimento de ensino. A proteção perimetral tem por função proteger a escola contra acessos não autorizados, obrigando alunos, professores, funcionários e visitantes a entrarem no estabelecimento por locais determinados para cada um. A proteção perimetral deve ser forte e resistente o suficiente para impedir ou dificultar sua violação por vândalos ou delinquentes. Normalmente são utilizados numa proteção perimetral um dos seguintes materiais: muros, alambrados, grades, estruturas de madeira, estacas de concreto, cercas de arame farpado. As empresas, de um modo geral,
têm preferido utilizar o alambrado por sua praticidade e baixo custo. No entanto, no caso específico de uma escola, o ideal é que se use o muro, uma vez que ele não permite a quem está do lado de fora enxergar o que está se passando do lado de dentro. Se considerarmos que o público de escolas são geralmente crianças, adolescentes e jovens, um sequestrador ou maníaco teria mais facilidade em observar os hábitos e movimentos de sua possível vítima, caso a proteção perimetral fosse de alambrado. Mas isso se torna impossível caso o material utilizado venha a ser o muro. O cercado deve ser alto o suficiente para impedir sua transposição por pessoas estranhas. Recomenda-se a altura mínima de 3 metros, podendo chegar até 5 metros. No topo do cercado, deve ser colocada uma rede de proteção, que pode ser de arame farpado ou qualquer outro material que cumpra a mesma função. É importante observar a zona livre interna e a zona livre externa. A primeira é o espaço existente entre o cercado e as instalações da escola, e o segundo é o espaço existente entre o cercado e a via pública. No primeiro caso, a metragem ideal a ser observada é em torno de 15 metros, e no segundo, algo em torno de 4 a 5 metros. Essas medidas são necessárias, obrigando assim um eventual invasor a ter que se expor em terreno aberto, o que chamaria a atenção do pessoal de segurança. Observe-se, no entanto, que nem sempre isso é possível, principalmente para estabelecimentos que já estão construídos e em funcionamento, mas é uma regra fundamental a ser seguida para estabelecimentos ainda a serem edificados. O terreno deve ser preferencialmente plano, evitando buracos, morros ou acidentes geográficos capazes de ocultar um invasor, principalmente no período noturno. Evite, tanto quanto possível, a existência de árvores ou vegetações nas proximidades da proteção perimetral. Pode ser bonito, mas também contribui para ocultar invasores, bombas, aparelhos de escuta ou outras ameaças ao estabelecimento. Agora que a segurança estática da escola está implantada, está na hora de providenciar a segurança dinâmica, ou seja, a segurança desenvolvida pelo elemento humano. A primeira opção a ser feita pela escola é escolher entre os serviços de uma empresa de serviços terceirizados ou contratar e treinar seu próprio pessoal de segurança. Para o primeiro caso, a escola deve verificar a idoneidade e qualidade técnica dos serviços da empresa a ser contratada. Peça uma lista de clientes dessa empresa e procure conversar com eles sobre os serviços prestados pela empresa, verificando principalmente eficiência, honestidade e custos. Exija sempre o certificado de funcionamento fornecido pela Polícia Federal. Uma empresa de segurança terceirizada que esteja operando no mercado sem autorização é uma empresa clandestina e, por isso mesmo, deve ser evitada. Para o caso da escola resolver manter seu próprio pessoal de segurança, recomenda-se que a seleção dos funcionários seja rigorosa, tanto sob o aspecto técnico como de honestidade pessoal, uma vez que pessoas tecnicamente despreparadas podem provocar acidentes, desastres ou danos ao ambiente escolar. Por outro lado, pessoas desonestas podem praticar diversos atos ilícitos na escola ou mesmo fornecer informações a criminosos, para que possam posteriormente agir contra o patrimônio da empresa ou mesmo contra professores e alunos. Por isso é importante dar atenção especial ao pessoal que irá trabalhar na segurança da escola. O ideal é recrutar pessoas com experiência militar ou policial, ou ainda que já tenham frequentado cursos de vigilância em estabelecimentos de ensino credenciados pelo Ministério da Justiça. Deve-se, porém, evitar a utilização de vigilantes armados na escola durante suas atividades normais, uma vez que um disparo acidental ou um tiroteio no ambiente escolar poderiam causar uma tragédia de consequências imprevisíveis. No entanto, no período noturno, após o encerramento das atividades, é possível e até desejável que o pessoal da segurança trabalhe armado.
Nesses casos, a escola teria que contratar os serviços de uma empresa terceirizada de segurança ou habilitar-se junto às autoridades para possuir uma segurança armada, o que nem sempre é fácil e simples. Por isso, recomenda-se a contratação de vigilantes de empresas terceirizadas. O estabelecimento de ensino tem que tomar muito cuidado na contratação de serviços terceirizados na área de segurança, seja vigilância, seja alarmes, enfim, porque o ambiente escolar tem crianças, tem jovens, além de bens, valores, esse tipo de coisa. Então é muito importante fazer uma pesquisa de mercado, ver qual empresa está em condições de prestar um bom serviço, por um bom preço também, mas priorizar sempre a eficiência, a qualidade técnica, porque afinal de contas vai cuidar de um patrimônio muito grande, que é a escola, e também de crianças, de jovens. Por isso é importante fazer uma seleção adequada de empresas, visando uma boa prestação de serviços antes de fazer a contratação. O pessoal de segurança, durante as atividades normais da escola, deve fazer rondas por todo o estabelecimento para detectar eventuais riscos e perigos. O pessoal do período noturno também deve realizar rondas, mas também é desejável a manutenção de postos fixos. Se for possível, instale guaritas em pontos estratégicos, onde um vigilante possa observar tanto o que está se passando dentro do estabelecimento, bem como nos arredores, do lado de fora. Se isso não for possível, instale câmeras de vídeo nesses locais, capazes de mostrar e filmar o interior do estabelecimento, bem como seus arredores, o que poderá facilitar a identificação de suspeitos. É importante que haja um eficiente sistema de comunicação entre os vigilantes e o chefe de segurança do estabelecimento, através de equipamentos adequados. Existe uma grande variedade desses equipamentos no mercado. Os vigilantes devem ser orientados a agir sempre preventivamente, antecipando-se a situações de risco e perigo, evitando assim o uso da força e da violência. No manual que acompanha este videocurso, você encontrará todas as informações sobre os requisitos legais para o funcionamento de uma empresa de segurança, bem como as orientações necessárias para fazer uma boa contratação. Um rígido controle de acesso tem por finalidade inibir a ação de eventuais criminosos que estejam tentando ingressar no ambiente escolar, com o objetivo de obter informações sobre o local ou sobre alunos, professores e funcionários, para utilizá-las em futuras ações criminosas. O sistema mais prático e simples de identificação é através de crachás. Por isso, adote um sistema de crachás para professores, funcionários e visitantes. Para o acesso a áreas restritas, como diretoria, tesouraria, depósitos, almoxarifados, instalações de risco ou outras áreas restritas, é necessário fazer um controle mais rígido através de códigos ou senhas. Existe no mercado um grande número de empresas que se dedicam a desenvolver e implantar esses sistemas. Por ocasião da demissão de algum professor ou funcionário, é necessário recolher o seu crachá, chaves e outros objetos da escola que estejam em seu poder. Se a pessoa demitida tiver acesso a áreas restritas, deve-se providenciar uma alteração nos códigos ou senhas. Para os alunos, é interessante providenciar carteiras de identidade da escola, mesmo para aquelas que adotam uniforme. Os funcionários de empresas de serviços terceirizados, como empreiteiras, manutenção, jardinagem e outros, devem receber crachás para circularem apenas nas áreas onde prestarão seus serviços, devendo ser vedado seu acesso a outras áreas. A portaria deve exigir identificação de visitantes e fornecedores, providenciando o cadastramento de cada uma delas. O sistema mais eficiente e seguro para fazer esse tipo de cadastro é através de computadores. Porém, na ausência destes, pode-se utilizar fichas de papel. No cadastro, devem constar as seguintes informações:
nome completo do visitante ou fornecedor, qual instituição está representando, qual a razão de sua presença na escola, com quem vai falar, horário de entrada e horário de saída. Os veículos de visitantes e fornecedores também devem ser cadastrados com todas as informações já mencionadas, acrescidas com os seguintes dados: marca e tipo do veículo, cor, modelo e número da placa. Procure manter estacionamentos específicos para professores, funcionários, visitantes e alunos. Os estacionamentos devem contar com serviços de vigilância. Providencie credenciais ou autorizações para os veículos dos professores, funcionários e alunos capazes de identificá-los junto aos vigilantes. Procure fazer o mapa das atividades internas da escola e mantenha-o em arquivo ou no computador. Nunca se sabe quando será necessário consultar dados e eventos ocorridos no passado. Algumas coisas aparentemente simples acabam sendo de fundamental importância para a segurança da empresa, da instituição, no caso a escola, e até mesmo de pessoas. E uma delas é realmente manter um controle rígido da entrada e saída de pessoas no estabelecimento. Já houve casos registrados pela polícia de atentados cometidos contra escolas, que através de uma investigação, de um rastreamento do mapa de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, nos dias anteriores ao fato, a polícia acabou identificando o autor. Então, normalmente, um agressor, um ladrão, um sequestrador, antes de cometer um crime contra qualquer estabelecimento, geralmente ele arruma uma desculpa, um disfarce e vai até lá, para ver como as coisas funcionam. Então, por isso que é importante manter esse controle de entrada, saída, nome, endereço, RG. Algumas escolas, algumas empresas adotam até mesmo um sistema de fotografia automática. O indivíduo, a pessoa, o visitante, é fotografado na entrada e é dado a ele um crachá. E essa foto dele fica nos arquivos da empresa. Então é muito importante ter esse controle. Já houve casos também ao inverso, que uma pessoa foi acusada de ter cometido um crime, mas no momento em que esse crime foi praticado, ela estava numa determinada empresa a serviço. E ela procurou essa empresa e conseguiu resgatar os registros da entrada, do horário da entrada e do horário da saída dela nessa empresa. E isso acabou servindo como prova que acabou a inocentando. Então, esse detalhezinho aparentemente simples de pessoas entrando, saindo, crachá, é muito importante, tem uma importância muito grande na manutenção da segurança do estabelecimento de ensino. Os furtos e assaltos contra estabelecimentos de ensino vêm crescendo a cada dia. Os furtos podem ser divididos em internos e externos. No primeiro caso, os furtos são praticados pelo público interno, ou seja, funcionários, professores ou alunos. No segundo caso, os furtos são praticados por pessoas que entram no estabelecimento com o objetivo de furtar. Já os assaltos e arrombamentos são praticados por criminosos profissionais que planejam e executam a operação criminosa. Não existem normas absolutamente infalíveis para evitar essas ações criminosas, mas existem diversas medidas e providências que a escola pode adotar para dificultar ou impedir a ação dos criminosos. Assim, recomenda-se a adoção das seguintes medidas. Não deixe objetos de valor em locais onde possam ser facilmente subtraídos. Instale alarmes e circuito fechado de TV em locais estratégicos, onde se possa ter um efetivo controle da situação. Se possível, contrate uma empresa de segurança que mantenha um serviço de monitoramento com apoio de um tático móvel, capaz de ser acionado em socorro da escola quando isso se fizer necessário. O aviso de que o estabelecimento é protegido por 24 horas em local bem visível costuma inibir assaltos e furtos. Utilize trancas e fechaduras de boa qualidade. Adote o sistema de segredos para as áreas sensíveis e importantes da escola.
Desenvolva campanhas educativas junto a professores, alunos e funcionários. Tente mantê-los como aliados na defesa do patrimônio da escola. Evite que funcionários e professores recebam muitas visitas durante o expediente. As visitas, além de restritas, devem ser feitas em sala apropriada. Faça um levantamento do patrimônio imóvel da escola e numere-os com etiquetas com a logomarca da escola. Isso costuma desestimular o furto. Faça um rígido controle dos materiais existentes nos depósitos e almoxarifados para evitar furtos ou desperdícios por parte de maus funcionários. Evite grandes quantidades de dinheiro no caixa ou nos cofres da escola. Os serviços bancários devem ser utilizados ao máximo. O pessoal encarregado de lidar com as finanças e o patrimônio da empresa devem ser de absoluta confiança e auditorias constantes devem ser realizadas. Os crimes cometidos através de computador estão se tornando cada vez mais frequentes. Por isso, é importante que a escola mantenha sistema de segurança de dados e treine seu pessoal nessa área. Mantenha um canal de comunicação eficiente com as autoridades policiais da área, procurando obter delas informações sobre a criminalidade da região e informando-as a respeito de qualquer suspeita sobre possível ação de criminosos. Um incêndio na escola pode provocar uma verdadeira catástrofe, que pode ir desde danos materiais consideráveis, passando pela perda completa das instalações e chegando até a morte de pessoas. Por isso, o estabelecimento de ensino deve tomar todas as providências no sentido de evitar o incêndio e também de controlá-lo, caso ele venha a ocorrer, apesar de todas as precauções. Comece providenciando um projeto de prevenção de incêndio específico para a escola, que deverá ser elaborado e assinado por engenheiro de segurança especializado. Mantenha extintores de incêndio em todas as instalações da escola. Todos os professores e funcionários devem receber treinamento sobre como manusear um extintor de incêndio. Observe sempre o prazo de validade dos extintores. Providencie para que eles sejam recarregados quando estiverem próximos do vencimento da validade. Mantenha hidrantes em locais estratégicos da escola, bem como reservatórios de água com grande capacidade de armazenamento. Tanto quanto possível, evite a existência de materiais de fácil combustão, como divisórias de papelão, cortinas e carpete. No caso do carpete, já existe no mercado o carpete com tratamento anti-chama, ou seja, um carpete que derrete com o fogo, mas não propaga as chamas. Evite a utilização dos equipamentos conhecidos como T ou Benjamin. Isso poderá provocar uma sobrecarga de energia elétrica em áreas não comportáveis, podendo provocar um incêndio. Procure saber onde fica a unidade mais próxima do Corpo de Bombeiros e quanto tempo levaria para que uma guarnição chegasse ao local. Providencie um plano de emergência a ser empregado até a chegada dos bombeiros. Convide membros do Corpo de Bombeiros para uma visita à escola e colha a opinião deles sobre a segurança do local. Se possível, peça para que eles ministrem palestras a alunos, professores e funcionários. Os estabelecimentos de ensino também estão sujeitos a ocorrências como incêndios, catástrofes, inundações, enchentes, enfim, todo e qualquer tipo de fenômeno natural ou provocado pelo elemento humano pode atingir a escola. Então é muito importante, é necessário que a escola mantenha uma brigada de incêndio, uma brigada de emergência, composta por professores e funcionários, que saibam exatamente como agir diante de situações como essas, que saibam utilizar um extintor de incêndio, um hidrante, que saibam fazer uma evacuação e assim por diante. E também com relação aos alunos. Muitas vezes o incêndio em si, o problema em si, acaba causando danos materiais muito pequenos, mas o pânico, a improvisação, o desespero é que acaba causando
ferimentos e até mortes de pessoas. Então é muito importante treinar, ensaiar com os alunos, né, operações de evacuação do local. Cada fila sai para um lado, cada fila sai para um lugar, enfim, para que não haja pânico, para que o ambiente possa ser evacuado dentro de um certo ordenamento até a chegada dos bombeiros. Então, o treinamento produz condicionamento. A pessoa condicionada, diante do perigo, diante da situação real, ela vai saber como agir. Se ela não tiver treinada, diante do perigo, vai surgir o pânico com todas as suas consequências. Não jogue fósforos acesos nos arredores. A escola deve manter um sistema de som ambiente, com um canal exclusivo de penetração pela segurança, capaz de emitir avisos sobre incêndios e outros perigos. Nos arredores do pátio, para evitar incêndios. Faça um plano de emergência para os casos de incêndio, abordando o comportamento de cada aluno, professor e funcionário. O plano deve conter instruções sobre evacuação do local, socorro a feridos e acidentados e deslocamento para a rede hospitalar. O plano também deve prever um plano de contingência para restabelecer as atividades normais da escola o mais rápido possível, apesar do sinistro, através da locação de novas instalações, contratação de serviços terceirizados, entre outras providências. Todo incêndio ou princípio de incêndio deve ser rigorosamente investigado por peritos especializados. A possibilidade de incêndio criminoso nunca deve ser descartada. Além dos incêndios, as escolas estão sujeitas a inúmeras situações de crises e emergências, capazes de comprometer o bom funcionamento da instituição. Por isso, a direção deve ter sempre pronto um plano de emergência e contingência a ser empregado nessas situações. Podemos definir uma situação de crise ou emergência da seguinte forma: situações repentinas e imprevistas, capazes de gerar tumulto, pânico ou desordem no ambiente escolar, com a ocorrência de prejuízos de ordem material ou danos de ordem física ou psicológica em pessoas, podendo ocorrer, inclusive, a perda de vidas humanas. Como situações de crise e emergência, podem ser mencionadas, entre outras, as seguintes: explosões, desabamentos, inundações, fenômenos naturais como raios, furacões e tempestades, intoxicações como vazamento de gases ou outros produtos tóxicos, e pânico coletivo, como ameaças de bombas e outras situações semelhantes. Para não ser vítima de situações como essas, a escola deve antecipar-se ao problema através da adoção das seguintes providências: adote políticas preventivas, procurando analisar quais são os riscos que mais ameaçam a escola, considerando sua localização, estrutura de construção, número de alunos e áreas vulneráveis, entre outros aspectos. Organize e treine brigadas de emergência, compostas por professores e funcionários, e, se possível, até mesmo por alunos, desde que maiores de idade e responsáveis. Mantenha um canal de comunicação eficiente com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil. Estabeleça previamente qual o tipo de ação a ser adotada em cada situação particular, como evacuação e socorro a feridos. Faça exercícios simulados periodicamente para manter o pessoal sempre alerta contra eventuais riscos e perigos. E elabore um plano de contingência, capaz de restabelecer o funcionamento normal da escola. Outra ameaça constante aos estabelecimentos de ensino são as transmissões de doenças e epidemias, principalmente em razão de ser a escola um local com grande concentração de pessoas, ocupando o mesmo ambiente e usando os mesmos banheiros e refeitórios. As transmissões podem ir desde o simples e inofensivo piolho até doenças contagiosas com grandes riscos para a saúde. Os principais prejuízos que uma contaminação coletiva pode causar aos estabelecimentos de ensino são, entre outros, os seguintes: comprometimento do calendário escolar, despesas médicas elevadas, riscos de perda de pessoas, risco de interdição da escola pelos órgãos da saúde pública, descrédito da escola perante os pais dos alunos e perante a comunidade,
e a exploração dos fatos pela imprensa ou pela concorrência nos casos de estabelecimentos particulares de ensino. Para evitar esses riscos, a escola deve adotar as seguintes medidas: manter-se informada sobre eventuais riscos de doenças contagiosas na região, consultando principalmente os órgãos de saúde pública. Manter um serviço médico eficiente, capaz de diagnosticar o problema no início. Instruir os professores e funcionários para comunicar à direção qualquer comportamento anormal dos alunos ou indícios de qualquer contaminação. Desenvolver campanhas educativas junto aos alunos e tomar providências imediatas em casos suspeitos. A escola deve tomar todas as providências necessárias para a manutenção da segurança das instalações elétricas do estabelecimento, com o objetivo de evitar acidentes e desperdícios, bem como para garantir a iluminação satisfatória do local. Instale postes ou torres de iluminação ao longo de todo o ambiente da escola. Evite pontos escuros. Cuide para que a iluminação nos arredores da escola também seja satisfatória. Em casos de deficiência, peça ajuda à companhia de energia elétrica responsável pela área. Procure instalar sistemas de iluminação de emergência para as áreas mais importantes da escola e que possam ser acionadas automaticamente em casos de queda de energia. Mantenha pessoal especializado, capaz de restabelecer o fornecimento de energia elétrica quando o problema for provocado por fatores internos. Os vigilantes do período noturno devem estar munidos com lanternas potentes e pilhas de reserva. É necessário que a escola mantenha o ambiente sempre iluminado, principalmente no período noturno. O criminoso, o ladrão, ele tem medo da claridade, ele prefere agir nas sombras. Já foram feitas experiências em cidades americanas, europeias, com o aumento da iluminação pública, iluminação potente, até o índice de criminalidade diminui. Normalmente os arrombamentos, os roubos, as depredações acontecem na escola no período noturno, quando a escola está vazia e tudo escuro. Então, havendo uma boa iluminação, isso é um fator de inibição para que vândalos ou ladrões entrem na escola. Então, o fator economia aí tem que ser revisto. É mais importante manter a escola iluminada e, por isso, mais protegida de ladrões do que talvez uma conta de energia elétrica um pouco mais barata. Então, é preciso calcular o custo-benefício. Regra geral, é importante que a escola permaneça bem iluminada no período noturno. Mantenha a segurança das centrais de abastecimento de energia elétrica. Estudos indicam que em casos de assalto ou atentados terroristas, a primeira coisa que os criminosos fazem é cortar o fornecimento de energia elétrica, uma vez que isso os abriga na escuridão, além de neutralizar alguns equipamentos de proteção e dificultar o trabalho do pessoal da segurança. As instalações elétricas que oferecem riscos para a vida humana